Estamos aqui na cidade de Frei Paulo, a terra de João Alves de Oliveira, o João de Santa. É gente que faz. Músico, memorialista, poeta, professor e autodidata. Aos 7 anos de idade viu o pai desencarnar, aos 10 entrou na escola, mas logo em seguida, no segundo ano primário, precisou deixar os bancos escolares para assumir o lugar dos avós doentes no comando da casa. Filho do casal de agricultores Maria Luísa e Augusto Alves, o João de Santa nasceu no dia 15 de outubro de 1923, no povoado Imbira, aqui em Frei Paulo. Aos 3 anos de idade, passou a residir com seus avós, Belarmino Pereira de Oliveira e Josefa Linda de Jesus. Conforme ele mesmo conta mais à frente a sua própria história. Muito dessas histórias que o senhor João de Santa sabe sobre a questão social, histórica, política, sobre os animais, plantas medicinais da cidade de Frei Paulo, foi contado pelo seu avô Belarmino. E nessa entrevista você vai conferir fatos importantíssimos, apagados na memória de quem já as viveu e teve conhecimento. E assim fez história que ele mesmo conta com primazia. Acompanhe. Porque primeiro, eu não estudei nada, mas eu sou poeta, viu? A poesia é o voo da alma. Nas asas da inspiração, ali já é outra, que eu fiz em São Paulo. E por isso não há poeta mofando na escravidão. Se houve poeta escravo, foi livre no coração. Coisa linda. Eu já andei por esse Brasil, daqui até Fortaleza, no Ceará, na saída lá de Cateús, já perto do Piauí. Eu conheço tudo por aí, graças a Deus. Maravilha. Tive a coragem de falar na FAFIRE do Recife, Faculdade de Filosofia do Recife. Eu falei. Teve esse privilégio de falar entre os intelectuais. Não sou analfabeto, não, porque eu fiz segundo ano, mas saí da escola e fiquei estudando. Se não tinha um professor diante de mim, tinha os livros. Agora estou esquecendo, já estou me sentindo uma pessoa fraca, esquecido, mas procurei. Ó, isso aqui era o Frei Paulo, os animais existentes da época. Esses são os animais? São os animais. Olha que coisa linda. É, beleza. A beleza natural da cidade. Sim. Aqui são sítios, Aí são os sítios. Na época que foi criada a cidade, era mais ou menos assim. Um sítio aqui, outro ali, mas nada de cidade. Aqui já é a cidade. Aí já é a cidade. No caso, a Sim. metrópole, a cidade Sim. povoada. Depois do desenvolvimento. Aqueles quadros ali que pintou foi o senhor também? Aí eu estou... a cidade, as fazendas da época. As fazendas. Não era assim. Se eu fosse uma autoridade aqui, eu fazia disso aqui o que ela merece que se faça. Não era, como se diz, encapotar dinheiro para sair rico, não. Não, porque a riqueza está naquilo que você deixa como memória para a cidade. Teve um prefeito aqui, antes, esse que saiu, ele antecedeu a esse. Correto. Eu com a banda de música, rapaz, e ele mandava aqui, eu quero uma banda assim, assim, tal, tal. Não deu um centavo. Não ajudou em nada. E passou a me dizer, olha, é o seguinte, você está obrigado a trabalhar para mim de graça, que eu sou o prefeito. Disse isso a mim. Estava nós três, ele, eu e o, como se diz, o manda-chuva dele. Correto. Dentro de um. Eu cheguei e disse, o que eu tive a obrigação dele dar de graça foi um voto. Agora, trabalhar com a banda de música e dizer, o prefeito, eu vou trabalhar de graça, não trabalho mais não. Quando foi agora na eleição que passou, ele candidatou-se de novo, veio aqui para minha casa. Mas eu fiz ele sair correndo. E eu não tenho quedas políticas, nada não. Tenho a simplicidade que eu acho que é a arma, como se diz, oficial do homem, é ser simples. A simplicidade
como se diz, eleva a gente a alturas que a gente não sabe. A simplicidade. A simplicidade. Sim. Então, se eu fosse um indivíduo orgulhoso, grosso, eu não faria nada por aqui, não. Porque o que eu peguei aqui só sabe Deus. E eu peguei. Me fizeram promessa de 16 empregos na prefeitura. Eu anotava. Não deram uma. E na derradeira, eu tenho que dizer isso. É meu desabafo. Isso mesmo. Na derradeira, João de Santa vem trabalhar na prefeitura. Alguém lá de dentro disse: a prefeitura está cheia de analfabeto e não trazer João de Santa. Eu digo: é isso mesmo, deixa para lá. Eu deixei. Essa pessoa, qualquer coisa, mandar me chamar. João, isso assim, assim, e essa coisa toda. Eu aí dizia. Quando foi, há 2 anos passados, eu recebi uma carta de Aracaju, da Sofise, que é a Sociedade Filarmônica de Sergipe, pedindo se era possível eu contar a história das filarmônicas daqui, que teve 2. Foram 2 filarmônicas na cidade. Foi 2 filarmônicas. Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Conceição, a segunda, que foi o pai do Dr. Gentilho, que criou o João Tavares, que criou a Coração de Jesus, a primeira, em 1902. E em 1909 surgiu a outra, que o maestro era o Jason Tavares, falecido, assassinado em Carilha. Ele era comerciante na cidade. Sim. Então, tinha 2 bandas aqui brigando mesmo. Aí a Sofisa, que é a Sociedade Filarmônica de Sergipe, me pediu se era possível eu contar alguma coisa. Aí eu me mandei. Quando receberam lá, aí chega um convite. Se era possível eu ir ter com eles lá para a gente conversar melhor e essa coisa. Aí eu fui. Me perguntaram: é possível você contar a história de sua terra, o que puder fazer? Aí eu fiz. Aí eu contei esse livro todo, né? Esse livro todo conta a história da cidade? Sim. Global. Olha que coisa linda. Aí que aconteceu? Eu dei um lá na Sofisa, já está lá. A Sofisa é da Universidade Federal de Sergipe? Sim, a Sofisa fica na rua São Cristóvão. É um ambiente próprio para música e história. Né? A música cultural. Sim. Aí então, mandei um para lá, ficaram encantados, né? Com a pesquisa. Com a história. Dei um na Secretaria de Educação aqui. Olha, rapaz, quem é de fora zela os daqui. Não, Zé. Então, o que aconteceu? Esse estava na secretaria. Aí disseram: olha, nós vamos mandar imprimir novamente, porque aqui as letras estão desiguais. E aí fica uma letra só. Tudo bem, o que aconteceu? Aí a moça que trabalha lá disse, aí o meu filho aqui é professor, disse: pai, é bom mandar registrar, porque pode aparecer alguém que queira tomar posse, como fez no primeiro livro que eu escrevi, que era Nossa Memória. O cara aproveitou e fez. Como se diz, o meu caminhando por aqui, ele olhando e fazendo. Então, eu falando lá na secretaria, e a moça disse: eu vou no cartório saber o quanto pode imprimir, e registrar. Pediram R$900. Meu Deus. Aí a conversa surgiu aí, teve um movimento aqui nas escolas, e veio uma professora lá do Paraná. Aí mostraram, disse que ela admirou. Aí disse: não paguem esse dinheiro não. Deu um endereço em São Paulo, assim, assim,
registra a nível, como se Mundial. diz, não é só... Global. Sim. E vocês só vão pagar R$70. Olha que Olha diferente que coisa boa. para 900. Uhum. E o tempo está passando, e já mudou de prefeito, Ninguém e tomou bababá, posse. e nada. Eu não sofro não, porque o sofrimento é prova da fé, né? É verdade. Não é? João Alves de Oliveira, nascido a 15 de outubro de 1923, no lugar denominado Chão da Imbira, é aqui na saída. Município de Frei Paulo. Não tem curso nenhum, sendo dessa maneira autodidata. Isso aqui, eu aproveitei para falar de um ambiente que eu participei aqui por Recife, Fortaleza, por aí afora, né? Eu Correto. participei. Então, eles me identificaram assim. E compositor de várias peças musicais e maestro regente da União Lira Paulistana da cidade acima mencionada. Como poeta é classificado pela CEILA, Comissão de Estudo da História da Igreja Latino-Americana. Você foi registrado lá também. Sim. Olha. Falaram tudo de mim. Aí eu coloquei no livro, para mim aparecer mais um pouco. Isso. João de Santa. Não, eu tenho coisa por aí. É verdade. Aí então, para falar da sua terra, sua gente, sua história. Não mediu o sacrifício de música, seus maestros, seu desenvolvimento, seus reveses, como se uniram, tornando-se uma associação musical, ora em ascensão. Com muito sacrifício, é claro, consegui fazer essa coletânea de casos e coisas bem-humoradas para não causar tédio a alguém que folhear esse oceano de dúvidas. Eu vivia da roça. Eu era da roça. Está vendo dizer que eu não estudei. Agora, em casa, eu pintei e bordei, viu? E assim por diante. Começar um pouco como foi o começo da cidade. Foi uma santa missão que teve na Itabaiana. E dois senhores daqui falaram com o frade se ele podia vir fazer um para, como se diz, chamar a atenção, despertar esse povo largado aqui, porque só tinha matas. Eu ainda alcancei matas aqui que não era brincadeira. O povo estava todo abandonado. Sim. Aí eles vieram e fizeram a Santa Missão lá embaixo, no tanque, e começaram a acabar do tanque. O tanque, chama o tanque de bebê, tanque do Ginipapo, que hoje lá é achando o Ginipapo, que ali tinha ginipapeiro, que era uma coisa. Mas no decorrer do tempo foram cortando e a destruição está geral. É verdade. E então o frade trabalhou aí na Santa Missão, achou que podia criar uma cidade aqui. Aí ficou, ele era de Salvador, lá da... Mas ficou caminhando lá para esse lugar onde houve a Guerra de Canudos. Eles iam, e eles vieram a serviço, entendeu? Naquele tempo que os frades saíam catequizando A população em a geral. população. Mas se mexer comigo eu tenho tudo, porque assim, no momento, eu tenho tudo escrito. A história de conselheiro, eu botei uma lá na Sofisa, e já botei um livro, que é para ficar a nossa história lá no museu. Eu já estou lá, minha foto, e tudo, na hora que eu morrer, eu estou lá na... Vai E ficar assim na por diante. memória de Sergipe. E então escrevi tudo aqui, com paciência, tudo. Agora, a história vinda de lá foi por intermédio desse preto velho aí. Que ele me dizia, eu não vou deixar riqueza para você que não tenho, e tudo, mas conhecimento da coisa você vai ter.
porque ele contava a história daqui, vai estar tudo aqui dentro. Essa é uma das maiores riquezas para o senhor hoje, né? É. A história e a memória escrita das cidades. Sim. Ah, pois é. A grande herança que você herdou do seu avô. Do meu avô, pois é. É a razão de eu dizer, rico igual a mim aqui não tem nenhum, Não tem. em sabedoria. É isso mesmo. Que eu já estou esquecendo, mas Está registrado deixei escrito. em fatos reais. Tudo escrito. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem coisas aqui, rapaz, que não é brincadeira. Olha aqui a história dos penitentes daqui. Os penitentes daqui. Vem aqui. O meu avô era penitente. Ele contava a história. Foi trazido pelos portugueses que vieram para o Brasil. Sim, sim, foi. Então, tudo isso, rapaz, eu só conto uma história sabendo a origem. Eu acho, eu penso. Não é comigo, não, é daqui. Tem que rapaz. ser pesquisado em fatos, é verdade. É preciso que a gente... Você escreveu, ao todo são 2 livros? Foi, já escrevi o primeiro era o Nossa Memória. Nossa memória. Sim, o primeiro livro. A história do banditismo, eles não entraram aqui, não. Arrodearam para aqui tudo. A paisano, em certa hora da noite, ele vinha para casa de algum fazendeiro, que os fazendeiros tinham que ser coiteiro, senão ele matava os gás. E tomava pé. Teve um que era delegado aqui, Germino Góes, e tinha uma fazenda aí no pé da Serra Preta, esse lado aí. Aí Zé Baiano mandou pedir um dinheiro aqui. Ele aí respondeu, grosso, que não mandava, o que tinha para ele era munição, tiroteio. Quando foi um dia no amanhecer, ele chegou, o vaqueiro ia começar a tirar o leite, ele matou o gado todo. Que coisa. É verdade. Uma coisa sem. Olha o Zé Baiano aqui. Esse é o Zé Baiano? É isso. Tirou até fotografia na época. Hum. Ele era do bando de Lampião ou ele era independente? Já estava independente agora. Ele é de Xorroxó, no estado da Bahia. Correto. Então, ele era possuidor de terrenos e trabalhava. Não era rico, mas tinha. podia trabalhar. Correto. Então era vizinho a uma família de ricaços. Deixa eu ver se eu relembro o nome. Lá do sertão da Bahia. Eu vou falando, eu relembro. Isso. Então, a cerca entre um e outro, vamos supor, o lado dos ricos e o lado do, que era o Zé Baiano, que o nome dele era Aleixo, Aleixo, o nome dele. o nome dele. Sujeito que tinha como trabalhar no terreno próprio, essa coisa. Classe média, na época. Sim. Então a fazenda dos ricos, o arame dava chance ao gado passar para destruir o que era do Zé Baiano, que era o Aleixo. Ele aí levou o conhecimento da justiça, e a justiça chama e juntos concordaram de fazer a dita seca. Muito bem, até aí tudo bem, né? Na justiça, né? Aí acertado o dia de Zé Baiano com o povo dele e os juntos fazer o trabalho. Pronto, muito bem, acertado. O que aconteceu? Juntos, calculando como fazer. Então, a cerca, no alinhamento, tinha uma baraúna, sabe o que é baraúna? Que impedia o alinhamento da cerca. Ela estava no centro. Aí então, o que estava dando prejuízo, disseram, o Zé Baiano, que era o Aleixo, disse, olha, para fazer uma cerca bem feita, tem que derrubar essa baraúna. Aí ele, não, a baraúna aqui
como se diz, é a base legal da divisão do terreno. Cortar. Mas com essa braúna aí a cerca ficar torta. E aí, como é? Se eu estivesse lá, eu já trabalhei em cerca muito, eu diria o seguinte: a braúna não vai ser cortada não. Não é aqui o centro, cava-se um buraco, coloca como se diz, um poste garantido aqui. A cerca vem até aqui. Do lado de lá cava outro e ela segue. Não entorta. Aí ficaram brigando. Corta, não corta. Zé Baiano puxou um 38, matou 2 logo ali. Aí não pôde mais ir para a justiça, porque ele matou. Isso. Aí deixou tudo lá e foi plantar Lampião. Foi o caso de Zé Baiano que começou aí. Começou com esse problema. Aí ficou com o nome de Zé Baiano. Repara aqui um pouco, viu? Isso foi o que fiz. Para falar a verdade, é preciso analisar com muita capacidade para não se atrapalhar. Falar do monstro tirano, o Pantera Zé Baiano, que deu muito o que falar. Isso eu que faço, eu não tenho problema para fazer essas coisas. Nascido no Xorroxó, alto sertão da Bahia, matava, não tinha dó, nem a morte ele temia. Numa divisão de terra, que redundou numa guerra a qual ele presidia. Tem que contar a história como foi, não é isso? Como aconteceu. Como aconteceu. A família dos Ribeiros eram os ricos, sendo seus vizinhos de terra. Homem de muito dinheiro, criavam gado na serra, o qual foi o causador, que por certo redundou em uma tremenda guerra. Não foi brincadeira não. A justiça os intimou a cuidar com brevidade, para ninguém se opor àquela realidade. Cuidar da cerca urgente, para não haver incidente naquela localidade. A cerca em andamento, mas há momentos que vem certos desentendimentos. Surgiu uma cena grave por causa de uma árvore que tinha no alinhamento. Achou que era melhor um sangrento resultado. Com 2 disparos certeiros, mutilou 2 dos ribeiros. Caso triste e inesperado. Aleixo de Xorroxó ficou desorientado. Achou que era melhor seguir rumo ignorado. Se juntou com o Lampião, o Pantera do Sertão, o Zé Baiano falado. Porque a poesia tem que ser feita com beleza. Com beleza. Porque eu estou fazendo uma poesia. O filho de Mané Chique, montado numa moto, chegou num buraco, caiu, se ralou todo e pronto. Isso não é poesia. Isso não é poesia. Isso é um relato oral Sim. comum. É. Matando e prostituindo, achava que estava certo. Fazia aquilo sorrindo, embreado no deserto, sem prever que, na verdade, sua brusca crueldade da morte já estava perto. Ele não aturou muito, não. Foi aqui, neste local, aí eu já estou falando onde mataram ele aí, Alagadiço. onde as cenas foram dadas. Pensando que era o tal, se meteu em cachaçada, sem pensar que sua vida, essa dádiva tão querida, já não valia mais nada. Não sabia. Não sabia. Porque ele vive enganado, né? Vive enganado pela emoção. Agora, caro leitor, é com terrível emoção, falando do Zé Baiano, devorador do sertão. Esse ente era um bandido, sendo o mais conhecido do grupo de Lampião. Porém, agora teve fim, o Zé Baiano falado, do grupo de Lampião, foi um dos mais estimados. No rife e na cartucheira, morreu a fera traiçoeira que roubava nosso estado. Ele estava aí pintando E bordando aqui.
Agora, a grandeza de roubalheira nunca valeu a ninguém. Sempre acaba em perdedeira quem quer mais do que convém. Pois riqueza de ladrão só termina em confusão, servindo não sabe a quem. Ficou sem nenhum destino. Nenhum homem que viveu na base da injustiça foi tranquilo o dia seu, mergulhado na preguiça, só roubando. O castigo bate à porta, por ser uma alma morta, sepultado na cobiça. Porque quem vive assim já é morto. Ai daquele que sair nessa loucura infernal, vai ter trabalho subir no santo dia final. Vai ficar na parte escura, assim diz as escrituras do sagrado tribunal. Porque quem vive não sabe se Deus existe. E a nossa vida vai ser lá nessa, não. É verdade. Porém, afirmou Jesus, onde vemos claramente, pendurado numa cruz, sofrendo terrivelmente, no auge da sua dor, ao Pai ele implorou perdão para aquela gente que o mataram. Então a esperança está aí. É verdade. Perdoar-lhes, porque não então, sabem o que fazem. Jesus, verdadeiro amor, não teria outra opção. Por isso, ao Pai implorou, no momento da aflição, que poupasse aquela gente, taxando-a de inocente, merecedora de perdão. Então a gente tem que fazer a história, não é só condenando, não. Aponta o lado que leva, mas adiante tem alguém. E a história deve ser assim. Assim foram os desgraçados que aqui perderam a vida, quando se viram agarrados, suas forças enfraquecidas, o sangue jorrando forte. De certo, só tinham a morte na hora da despedida, sem ter ninguém que... sem a presença de um pai que pudesse os consolar. E nesse vai e não vai, que nada vai melhorar. São ceifados 4 vidas, quem sabe arrependidas. Só Deus nos podia salvar. Ia ter uma festa lá em Alagadiço, comemorar. Esse rapaz que aproveitou o meu livro, ele é de lá, aí está com 2 anos, ele fez uma festança lá, chamou aquela gente ainda do tempo dos bandidos, gente que foi bandido, estavam tudo aí. Eu cheguei, digo, eu vou fazer a história. Isso. Aí eu fiz. E tem história do Lampião também. A história do Lampião. Ele passou por essa área também do Sergipe, do estado de Sergipe? Teve aqui em Mocambo. Foi mesmo. Foi. Em Carira. Alagadiço ele teve 4 vezes. Aí, olha. Aqui próximo. E vivia numa fazenda aí no pé da Serra Preta, escondido. Quando ele queria descansar, entrava naquelas matas. Meu Deus. Eu tenho essa história toda. O rapaz de Salvador saiu daqui feliz da vida. Com tanta sabedoria, com tanto relato. Ele veio e passou o dia todo. O rapaz, foi interessante. E eu me sinto bem em poder contar. E essa coisa toda. Agora, se eu tivesse aqui uma casa de livros para vender, e não tenho nada para vender. Quando posso, dou gratuitamente. Quando posso. Aos 7 anos de idade, viu o pai desencarnar, aos 10 entrou na escola, mas logo em seguida, no 2º ano primário, precisou deixar os bancos escolares para assumir o lugar dos avós doentes no comando da casa. Filho do casal de agricultores Maria Luísa e Augusto Alves, o João de Santa nasceu no dia 15 de outubro de 1923, no povoado Imbira, aqui em Frei Paulo. Aos 3 anos de idade, passou a residir com seus avós, Belarmino Pereira de Oliveira e Josefa Linda de Jesus. Conforme ele mesmo conta mais à frente a sua própria história. Muito dessas histórias que o senhor João de Santa sabe sobre a questão social, histórica, política, sobre os animais, plantas medicinais da cidade de Frei Paulo, foi no Ceará, na saída lá de Cateús, já perto do Piauí. Eu conheço tudo por aí, graças a Deus. Maravilha. Tive a coragem de falar na Fafiri do Recife, Faculdade de Filosofia do Recife,
Eu falei. Teve esse privilégio de falar entre os intelectuais. Não sou analfabeto, não. Porque eu fiz segundo ano, mas saí da escola e fiquei estudando. Se não tinha um professor diante de mim, tinha os livros. Agora estou esquecendo, já estou me sentindo uma pessoa fraca. Contado pelo seu avô Belarmino. E nessa entrevista você vai conferir fatos importantíssimos, apagados na memória de quem já as viveu e teve conhecimento. E assim fez história que ele mesmo conta com primazia. Acompanhe. Porque primeiro, eu não estudei nada, mas eu sou poeta, viu? A poesia é o voo da alma. Nas asas da inspiração, ali já é outra, que eu fiz em São Paulo. E por isso não há poeta mofando na escravidão. Se houve poeta escravo, foi livre no coração. Coisa linda. Eu já andei por esse Brasil, daqui até Fortaleza. Estamos aqui na cidade de Frei Paulo, a terra de João Alves de Oliveira, o João de Santa. É gente que faz. Músico, memorialista, poeta, professor e autodidata. Esquecido, mas procurei. Ó, isso aqui era o Frei Paulo, os animais existentes da época. Esses são os animais? São os animais. Olha que coisa linda. Beleza. A beleza natural da cidade. Sim. Aqui são sítios, são Aí estradas. são os sítios. Na época que foi criada a cidade, era mais ou menos assim. Um sítio aqui, outro ali, mas nada de cidade. Aqui já é a cidade Aí mesmo. já é a cidade. No caso, a Sim. metrópole, a cidade Sim. povoada. Depois do desenvolvimento. Aqueles quadros ali, quem pintou foi o senhor também? Aí eu estou... a cidade... Como é?